Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a falar sobre texturas. Vamos falar sobre texturas visuais. Textura é aquilo que a gente sente com o tato. Então a gente pode sentir a textura de um cabelo, a textura da pele, a textura do pelo de um animal, a textura de uma coberta, de uma almofada, de um pelinho, né? Textura de terra, textura de tijolo, de parede, de chão, de pedra, de grade, tudo isso que a gente sente com o tato. Como nós vamos falar sobre desenho, sobre pinturas, nós vamos falar dos efeitos de texturas, que são as chamadas texturas visuais. A gente percebe a porosidade ou leveza daquela textura com o olhar. E a gente também produz essa textura a partir dos efeitos que a gente faz com o desenho ou com o pincel, ok? Então a folhinha que vocês vão receber é essa aí. Então ela começa falando daqueles elementos que a gente usa desde sempre nas nossas aulas para fazer qualquer desenho, pontos, linhas, cores e formas. Então a gente fala de textura e percepção visual, a gente tem 3 exemplos aí, ó. O polo que vocês trabalharam no 6º ano, lembram? Helioitica também. E a primeira obra ali, aquela só com círculos, ela é uma obra digital, ou seja, ela é totalmente feita no computador. Então a gente sente a textura dessas 3 obras a partir desses elementos compositivos. Na primeira tem só pontos, na segunda do polo que várias linhas, gotas, né? A técnica do gotejamento que nós aprendemos o ano passado. E as formas do Helioitica aí, que a gente fez esse abstrato geométrico aí, nós trabalhamos isso ano passado. A percepção visual, nos outros 2 exemplos ali, onde tem Mondrian, ela pode aparecer como por semelhança ou por contraste. Observe essa obra aqui do Mondrian, ó, que ela é por semelhança. Por quê? Porque eu tenho um abstracionismo geométrico, uma obra parada, e eu intercalo quadrados com retângulos e produzo esse efeito. Mas também tem a textura que ela é elaborada a partir do contraste. Olha essa obra aí como ela tem esse contraste. Primeiro que são círculos. Quando o círculo é branco, o fundo é preto. Num dado momento, o círculo passa a ser preto e o fundo passa a ser branco. Então ela causa essa ideia de profundidade, de movimento. Além de texturas utilizadas em obras de arte, a gente encontra várias coisas pelas ruas, pela nossa casa, pela escola, que produzem esse tipo de textura. Então eu coloquei como exemplo azulejos, o piso, né, pedrinha aí de praça, esse piso de calçada, isso tudo produz esse efeito de textura, tá? Seja uma textura concreta, onde eu consigo sentir com o tato, ou seja uma textura visual. O que eu quero que vocês façam hoje? Hoje nós vamos treinar, só vamos treinar a produção de texturas. Hoje a gente ainda não vai aplicar essas texturas num desenho, a gente vai ver mais pra frente que existem várias obras que recorrem a esse recurso. Hoje nós vamos treinar a nossa capacidade de produzir texturas. Observem esse exemplo aqui, tá vendo? Esses retângulozinhos que eu coloquei aí, ó. Dentro de cada um deles tem um tipo de textura diferente, tá vendo? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa malha quadriculada que tá aí na folhinha de vocês e dentro de cada pedacinho desses, vocês vão produzir um tipo de textura diferente. Não deixa em preto e branco igual tá nesse exemplo aqui. Eu quero que tenha cor. Cada espaço desse tem que ter uma textura diferente. Lembrando que a textura ela se caracteriza pela repetição do padrão, ok? Então não é para fazer um desenho em cada espaço desse. Fiz uma flor aqui, um coração aqui, um chapéu aqui, tá certo? Não. A textura ela se caracteriza por esse padrão de repetição. É só observar aqui os exemplos, ok? Quem não puder imprimir essa folha, vai pegar a régua, pegar uma folha qualquer e fazer essa malha quadriculada aqui, ó, numa folha qualquer e produzir a atividade, não tem o menor problema, ok? E aqui, na segunda parte da folha, eu coloquei uns exemplos para vocês verem aqui, ó. Deixa eu chegar para cá, para o meu rosto não tampar. Então aqui a gente tem uns exemplos feitos por alunos também. Ó, uns exemplos de texturas. A pessoa usou cada espaço daquele da malha quadriculada para produzir um efeito de textura. Então a gente vê linhas, a gente vê formas, linhas circulares, repetição de figuras, ó, tá?
Olha esse aqui que bacana, a pessoa quadriculou na diagonal e coloriu cada pedacinho de uma cor. Ó, tem umas listras nas diagonais também, ok? Ó, observem que esse aqui escolheu um elemento figurativo, que é a borboleta, mas como nós estamos falando de textura, teve que fazer a repetição, como se fosse uma estampa de uma roupa, ok? Então, o exercício dessa semana é basicamente isso. Nós vamos testar a nossa capacidade de produzir texturas, ok? Beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!